Vamos lá então, pessoal. Eu sou Camila, conselheira do CAU São Paulo, estou coordenando a Comissão de Ética e Disciplina, também sou membro da Comissão de ATIS. A gente vai fazer a mesa 5, que é a mesa da grana, mesa sobre orçamento público. Eu queria chamar aqui à mesa os nossos convidados, né, que vão aqui fazer as falas para a gente, já justificar algumas ausências. Então, primeiro, chamar a Alessandra Dávila Vieira. Oi. Onde você quiser, onde você quiser. A Alessandra é diretora do Departamento de Articulação e Planejamento da Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério de Desenvolvimento Regional. É graduada em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Você me corrige se eu falar alguma bobagem. É mestre em Habitação, na área de Planejamento e Tecnologia, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. A Úrsula Dias Pérez, ela justificou, teve um imprevisto, não vai poder comparecer, seria a nossa segunda convidada. Então, eu vou passar aqui a convidar a Ana Cristina Barreiros e o Antônio Couto, que são representantes do CAU-BR. A Ana Cristina Barreiros é conselheira federal pelo Estado de Rondônia e é coordenadora da Comissão Especial de Políticas Profissionais do CAU-BR, que trata do tema da ATIS nesse âmbito. O Antônio Couto é assessor especial da presidência do CAU-BR, também arquiteto, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina, vai nos auxiliar aqui porque ambos estão compondo a rede de ATIS do CAU-BR e vem discutindo o Fundo Nacional de ATIS a partir do Conselho. E queria também chamar o Renato Balbin, por favor. Renato Balbin é pesquisador do IPEA, doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo, é um especialista em políticas públicas urbanas e em globalização e reestruturação urbana por instituições francesas e também concluiu pós-doutorado em Ciências Sociais Aplicadas pela University of California, Irvine, nos Estados Unidos, em 2017. E queria justificar a ausência, infelizmente, do nosso deputado federal reeleito, Paulo Teixeira, que teve um imprevisto com um membro da equipe dele e também, infelizmente, não vai poder comparecer. Mas a gente tem aqui, teria mais tempo para os nossos convidados, como atrasamos muito, então vou pedir também que a gente faça algum controle do tempo de falas e também depois, no momento do debate, a gente tenta fazer alguma coisa um pouco mais enxuta, né, sabendo da importância do tema, do orçamento público, que já vem sendo pautado desde ontem, né, diversas vezes, essa questão dos recursos aparecem nos nossos debates, nas variadas mesas que a gente fez. Né? A gente fez aqui um textinho introdutório, mas é para dizer dessa importante conjunção de entes, de escalas federativas. A gente aqui como conselho, né, a gente tem outros membros de governo federal, enfim, a gente está tentando nesse esforço perceber qual é a participação, né, os esforços de cada um na composição não só de um orçamento, mas de uma política pública que seja efetiva em ATIS, né, que contribua com a política habitacional do nosso país. Então, vou passar a palavra primeiro para a Alessandra. Tá? Na sequência, vou pedir para que a Ana Cristina e o Antônio Couto falem. E, por último, o Renato Balbin. Por favor. Eu vou ficar de pé para conseguir enxergar a apresentação. Bom dia a todos. Como ela já apresentou um pouquinho, eu sou aí servidora federal há 15 anos na Secretaria Nacional de Habitação e é um pouco essa perspectiva que eu venho trazer. Como esse tema foi trabalhado aí por dentro das políticas públicas federais ao longo do tempo e como está sendo olhado nesse momento. Né? Então, pode passar, por gentileza?
Então, assim, só para a gente marcar um pouquinho, né, todas as nossas políticas, todos os nossos programas, perdão, eles estão estruturados exatamente na forma que a gente enxerga o mundo, né, e nesse sentido a gente vem enxergando há bastante tempo, em nível federal, a questão como déficit e inadequação, ou seja, a necessidade da produção e a necessidade da melhoria de estoque, né? Então, a gente vai olhar o ATIS também por dentro de como ele se insere nos programas, tanto nos programas de produção, quanto nos programas de enfrentamento da inadequação habitacional. Então, trazendo aí um pouquinho da escala do problema em nível nacional, a gente está falando da inadequação como algo ainda maior do que o tão comentado déficit, né? Então, a gente tem aí cerca de 6 milhões de domicílios em déficit habitacional, mas, em compensação, a gente tem 25 milhões de domicílios em inadequação habitacional, que chega nós temos aí cerca de 71 milhões de domicílios no país, então a gente está falando... obrigada. A gente está falando de cerca de 40% dos domicílios têm algum tipo de inadequação no país, né? Então, realmente, assim, apesar de sempre, historicamente, a gente ter aí uma ênfase em relação aos programas de enfrentamento do déficit, a gente tem disseminado mais fortemente ainda, em termos de impacto na população, a questão da inadequação. E a inadequação edilícia aí também representando mais, né, representando cerca de 16% dos domicílios. E isso aqui a gente está falando de um indicador, ou seja, a gente está falando só de parte da inadequação, que é inexistência de banheiro, armazenamento inadequado de água, piso, cobertura inadequada, todos os cômodos servindo de dormitório, enfim, uma inadequação que é razoavelmente fácil, digamos assim, do recenseador, né, do IBGE conseguir captar. E a gente sabe que tem outras inadequações, né, problemas elétricos, problemas estruturais, problemas de instalações hidráulicas, enfim, coisas que seriam mais difíceis de captar em termos de recenseamento para se chegar nesse dado nacional. Então, isso tudo para dizer o tamanho do problema que é dentro da nossa... a escala que tem isso dentro da nossa sociedade hoje. Eu acho que é o contrário. Peraí. Foi. Então, olhando aí um pouquinho, fazendo um pouquinho desse panorama de como isso foi, de como a ATIS, né, a assistência técnica, está colocada dentro dos programas federais, a gente chegou, né, a ter um programa específico por meio do Fundo de Habitação para se fazer o apoio direto à assistência técnica, né? Quando eu estou falando aqui da assistência técnica, eu vou diferenciar duas questões. Uma é quando a gente está custeando a assistência técnica somente o projeto, e quando a gente está falando da assistência técnica associada a determinado benefício habitacional. O que a gente está chamando de benefício habitacional? É a entrega da unidade ou a reforma, né, da casa, ou a regularização, enfim, uma assistência técnica atrelada ao fim, digamos assim, da inadequação ou do déficit, né, na família. Então, assim, a gente teve um programa específico de assistência técnica nesse sentido do pagamento do projeto, enfim, de um sistema, né, foi pouco depois da aprovação aí da 11888, e aí que tiveram aí pouco mais de 100 milhões, né, dedicados para essa ação. Chegaram a ser 900 operações selecionadas, mas que foi um programa que não vingou. Ele repasse a prefeituras, né, para as prefeituras pegaram, teve uma seleção nacional, as prefeituras pegaram esses recursos, e a gente teve um resultado de 81% das operações canceladas. Já? Ai, meu Deus, então tá bom. Então, assim, a gente tem que colocar isso em contexto. A gente estava numa época em que a urbanização tinha uma disponibilidade grande de recursos para a urbanização, para a construção de moradias, enfim. Então, isso também teve um desinteresse das prefeituras nesse sentido, né, porque tinham projetos e obras muito grandes rolando. Então, infelizmente, esse acabou sendo um programa descontinuado nesse sentido. E a gente teve também casos em que foi feita assistência técnica e depois as prefeituras vieram, tá, mas e agora como é que eu faço a obra, né? Então, tendo que associar outros programas, porque com o projeto não se... Assim, falar, tá, mas cadê o de recurso para a produção, para a obra e por aí vai. E a gente teve isso associado a outros grandes programas, né? Então, a gente teve, no caso do Entidades, quanto no caso do Programa de Habitação Rural, também pagavam por dentro da composição
adequação do investimento, né, às assessorias técnicas, aos movimentos. Os 2 programas são executados, né, por meio de movimentos, e que se chegou aí a cerca de 200 milhões de reais por dentro desses programas para assistência técnica, e especificamente dentro do programa de urbanização, né, dentro da composição de investimento cabe a melhoria habitacional com assistência técnica obrigatória também. Se chegou a ter metas vultosas no início do PAC, com quase 2 bilhões para atender mais de 100 mil famílias, só que a gente teve uma reprogramação continuada para a retirada dessa meta, pela dificuldade de operacionalização disso por meio de repasse federal, quando a gente fala dos níveis de controle que a gente tem para esses contatos, né? Então, para esses contratos. Então, isso é uma questão que vai sempre permear a dificuldade de recursos de valor de monta menor ou dissociado, enfim, de obras de mais vulto, que você tem, né, todo um controle federal já estipulado, que é para a esplanada toda, não é só para habitação. Das prefeituras conseguirem operar isso na ponta, e isso sempre foi um entrave e uma discussão muito forte de como se montar esses programas de assistência técnica e de melhoria em nível federal. Tá? Então, resumindo um pouco, assim, se a gente olhar para a matriz, né, uma matriz simplificada, claro, do que são os programas federais, a gente tem aí 3 olhares. Então, a gente tem o enfrentamento ao déficit, que está na produção habitacional subsidiada, que é o que a gente chama aí, né, do faixa 1, agora G1, com o Casa Verde e Amarela, enfim, independente do nome do programa, olhando para a política aí, como um todo, a gente tem as famílias até 2.400, nesse entendimento da necessidade de um subsídio parrudo de 90%, 80%, dependendo do programa, e a gente tem as famílias até 4.400, né, e aí com um crédito subsidiado, um crédito bastante acessível, e um crédito acessível, porém não subsidiado, para as famílias até R$8.000, né, então, que é o faixa 2 e o faixa 3. A gente tem os programas que são em nível de território, então a urbanização, né, então a gente teve todo um aprendizado de implementação com o PAC, em que se criou outras categorias, outras formas, né, de fazer a urbanização e de ter esse olhar para a urbanização do que a gente teve no início do PAC. Não vai dar para detalhar aqui, que o meu tempo já está acabando. Mas a melhoria habitacional vindo como uma camada específica da urbanização, né, após as obras de infraestrutura, e a necessidade de contratos específicos com esse olhar e com esse modo operacional. Mas também há o entendimento da necessidade de criação de modelo operacional específico para conseguir viabilizar um recurso que saia do governo federal, com os controles exigidos, e que consiga chegar na população de forma subsidiada, que são valores menores. Então, o custo do controle não pode ser maior do que o custo do benefício que as famílias vão receber. Então, hoje, o que vem sendo trabalhado é exatamente a melhoria habitacional subsidiada, e aí eu vou mostrar um pouquinho desses 2 programas, né, que estão ainda, um já teve seleção e o outro ainda em elaboração. E isso tudo foi discutido, é importante falar, por meio de cooperação técnica em nível federal com o CAL-BR e com o CONFIA, né, exatamente para a discussão, aí sim, da regulamentação, né, e da necessidade, isso foi dito na primeira mesa também, da necessidade de capacitação de profissionais para esse assunto em específico. E aí aqui eu estou falando da ATIS vinculada à melhoria habitacional, né? O nosso entendimento é que a ATIS vinculada à produção habitacional é algo que a gente já tem por dentro dos programas, enfim, é algo que a gente já consegue operar com mais facilidade. A dificuldade que a gente tem hoje é dessa ATIS vinculada à melhoria habitacional, ao enfrentamento da inadequação. Então, esse foi o objeto, né, que a gente teve no acordo de cooperação e que fez parte e foi base de toda a reflexão para montar ixi, ganhou uma bomba.
a regulamentação que vem em seguida, que é a do programa de melhorias subsidiado, né? Então, é um programa em que a gente atrelou a regularização fundiária com a melhoria habitacional, né? Então, o modelo, ele basicamente é entrar nos núcleos urbanos informais para a regularização do núcleo como um todo e focar a melhoria habitacional subsidiada nas famílias até 2 salários mínimos, né? Os núcleos urbanos informais, aí por lei federal, é até 5 salários mínimos, podendo, né, esse teto ser reduzido em leis locais, né, em leis municipais, e aí faz a regularização do núcleo como um todo, mas a melhoria vem atrelada. A gente tem uma política, um programa também com um nível de subsídio bastante alto, então a gente está falando de pagar R$50 pela regularização e até R$170 em parcela única para a melhoria habitacional, ou seja, programa com 90% de subsídio, enfim, e também com kits, enfim, com todo um modelo operacional para tentar se viabilizar, não ter que controlar lá o cimento, tal, que é o que dificulta. Então, com a criação de kits, de vistorias amostrais, e com um foco também em que tipo de inadequação a ser combatida. Então, aí a questão, né, de acessibilidade, esquadria, instalações elétricas, então, kits específicos do que pode ser incluído nessa melhoria habitacional para evitar aí desvios de finalidade, que são históricos também em outros programas que se tentou viabilizar em nível federal de melhoria. Tá? Então, só para dar um panorama, a gente teve uma dificuldade operacional muito grande, porque exatamente pela essa dificuldade de controle, a Caixa Econômica Federal, como agente financeiro, né, do FDS, que é por onde esse programa está sendo operado, não quis participar. Então, a gente entrou por meio das Coabs, né, com credenciamento de Coabs, e a gente não tem um sistema de Coabs hoje em dia no país todo, então a gente não conseguiu ter agentes financeiros interessados em todos os estados para operar. Então, isso é a nossa questão de capilaridade, né? Quando a gente está olhando por uma perspectiva federal, ela é bastante importante. Então, quando a gente tem um ator né, que tem essa capilaridade, por exemplo, como é o caso da Caixa, saindo, para a gente compromete a abrangência nacional que a gente espera desse programa. Enfim, e isso está aí. Uma das coisas que eu também gosto desse slide é mostrar o tamanho da demanda que tem, né? Então, a gente tinha cerca de 500 milhões, né? A gente atendeu aí 414 milhões, depois tem questões de taxas e outras coisas, mas a gente teve uma demanda de projeto de quase 2 bilhões para regularização e para melhoria habitacional. Né? Então, isso também é bastante relevante de mostrar enfim, e entrava pelas empresas como os municípios, né? Então, os municípios também tendo esse interesse nesse tipo de programa e nesse tipo de atuação. Então, finalizando aqui, a gente tem aí esse aqui ainda em modelagem, que é o financiamento a melhorias habitacionais, lembrando lá daquela matriz, ainda mais em tempo de recursos escassos, a gente precisa focalizar o subsídio para as famílias de mais baixa renda, que é para poder chegar naquele nível de subsídio de uma parcela única de R$170, enfim, de 90% de subsídio. A gente tem, como a gente tem nos programas de produção habitacional também, né, a necessidade de se viabilizar um crédito, claro que bastante acessível, né, porque senão também não adianta, senão a gente vai estar reproduzindo o crédito que hoje as famílias já têm de financiar ali na lojinha com juros absolutamente abusivos, né, então de financiar um crédito acessível, e aí assim, associado à assistência técnica obrigatória para poder se chegar ao benefício final também, que é a obra em si, né? Então, assim, só de uma simulação, essa discussão ela está em nível de um contrato de empréstimo com o BID para a formação de um fundo garantidor, que é outro problema para o crédito de melhoria habitacional, a questão da não ter garantia real, enfim, a gente entra nas questões das irregularidades, né? E aí a gente entra numa questão de risco de crédito, né?
Então, para conseguir viabilizar um crédito em escala, então, com esse fundo garantidor, porque o entendimento é que os programas federais que já houveram para fazer essas tentativas de crédito, eles pecaram por duas questões. Uma é o excesso, assim, não conseguirem se adequar a essa realidade das cidades brasileiras. Então, o que a gente tem hoje no sistema financeiro habitacional é de garantia, de garantia real e por aí vai, isso é impossível em áreas regulares. Então, de a gente resolver o problema da garantia e resolver o problema de um controle de finalidade ágil, né? Porque isso é uma das coisas que encarece demais o crédito e não torna aí uma política acessível. Então, com esse desenho que está se pensando, isso é só uma simulação, o contrato ainda não está assinado, a gente conseguiria aí alavancar cerca de 2 bi, ou seja, o atendimento de cerca de 150 mil famílias por meio desse fundo garantidor. Ele seria operado aí por meio do FDS também, que já tem autorização legal para ser esse fundo garantidor para a melhoria habitacional. E aí essa questão também da gente ter um controle de finalidade baseado em 2 pilares. A assistência técnica compulsória, ou seja, os engenheiros e os arquitetos tendo esse papel do controle de finalidade da obra, né, porque todo recurso público, né, os gestores públicos vão ser cobrados pela qualidade, por como que essa obra saiu ali no final. Então, essa necessidade da assistência técnica é a diferença entre outros programas federais que muitas vezes financiaram o material de construção, né, e aí vinha um monte de problemas e de denúncias em relação a como esse material de construção foi aplicado, às vezes até piorando, né, a situação de moradia das famílias. E a gente também apostando aí numa digitalização, enfim, num controle ágil, né, e aí um controle que a gente está desenvolvendo um sisteminha também, que o interessante é que ele não seja só para o crédito, que ele seja para outros programas de melhoria, para a gente conseguir baixar esse custo de acompanhamento, sem perder o controle, né, de finalidade dos recursos, para que a gente possa atingir aí o objetivo da política pública ao final. Né? Então, seria o canal de comunicação entre o AT e o beneficiário e, claro, né, o agente financeiro, né, e também, por consequência, aí, o gestor, né, no caso, o Ministério, para poder fazer o controle do programa. E aí a gente tem, né, só para fechar aí a reflexão, diversos desafios para conseguir se implementar em maior escala a questão da assistência técnica e da melhoria habitacional. Eu acho que esse é um dos focos principais, né, quando a gente está falando de ATIS, e principalmente um dos focos da dificuldade de se criar essa rede, essa forma de intervenção, que questões que precisam ser discutidas de forma mais estrutural em relação às normas de repasse de recursos federais. Hoje a gente tem muitos entraves, muitos mesmo jurídicos, para conseguir viabilizar isso de uma forma razoável. Né? E isso, uma das formas que a gente está estudando é exatamente a constituição de transferência de recursos por fundos, né, para que a gente possa ter um programa mais continuado, sendo que a gente sempre cai na questão de que a habitação em si não tem orçamento vinculado. Então, muitas vezes, a gente não tem dinheiro para pagar a obra do ano seguinte, que o Nilson, inclusive, questionou na mesa anterior, que já aconteceu em outros momentos, e se a gente olhar a LOA para o ano que vem, que agora, ainda bem, está em rediscussão, a gente não teria recursos para as obras que já estão em andamento, quiçá para novos programas. Então, a gente tem essa questão, né, de só a educação e saúde tem orçamento vinculado. Então, tudo que é continuado, ou seja, a gente já tem uma questão com as normas com as obras plurianuais. Se a gente falar de sistemas continuados, é mais complicado ainda sem ter orçamento vinculado. E a gente tem uma questão importante que a seleção lá do Regularização Fundiária e Melhoria mostrou, que é a necessidade de diversificar agentes envolvidos na execução do programa, né, a famosa caixa dependência, enfim, reestruturação das Coabs, tem várias discussões por dentro dessa questão da diversificação, né, uma questão que passa por aqui, por esse seminário, pelo CAL, que tem feito, né, tem tido um trabalho incansável aí de colocar a questão da ATIS na agenda, que é apoiar a constituição da
da rede de profissionais habilitados, a gente, né, inclusive por dentro dos programas, prevendo essa questão da capacitação também. A gente sabe que não são intervenções simples, né, do que é fazer um projeto novo, intervir numa casa autoconstruída, né, e aí sim também ampliar o escopo do programa, né, para a gente poder entrar em outras discussões, como consumo de água, eficiência energética e por aí vai. Então, desculpe que eu falei quase que sem respirar, mas era para tentar trazer um panorama geral sem extrapolar demais aí o tempo. Obrigada, gente. Obrigada. Antes de passar a palavra, eu vou anunciar a nossa colega Tereza Erling, que está fazendo a relatoria da mesa, representando aqui o BR Cidades, que é um parceiro aqui do evento todo. Então, eu vou pedir agora para a Ana Cristina Barreiros, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu estou aqui como coordenadora da CPP e a minha função é dar um início aqui à fala do Antônio, falando um pouquinho da nossa atuação dentro do CAL. A Comissão de Políticas Profissionais é uma comissão especial e eu sempre falo que, justamente por ela não ter as funções cartoriais do Conselho, ela pode investir mais nesse diálogo com a sociedade e com os profissionais. Então, e fazer essa ponte também entre a sociedade e os profissionais. Então, a gente tem atuado nesse sentido e começamos em 2015 a trazer as questões de assistência técnica para dentro do Conselho. E aí acabou a ênfase indo para a habitação de interesse social e a gente tem feito... A comissão, né, regimentalmente, ela é a responsável por esse tema dentro do Conselho. E, por conta disso, a gente tem buscado, né, fazer várias ações, dar conhecimento para a sociedade do que seria isso, divulgar. E, assim, as iniciativas da CPP acabaram resultando em ações muito efetivas, que são a própria destinação desses 2% da ATIS, foi saiu, né, como uma deliberação da CPP, e a plenária acatou. Também o RRT social, que é muito importante, porque ele facilita o registro, né, dos trabalhos dos profissionais que trabalham com habitação de interesse social. Só que, assim, são coisas muito frágeis. Eu ouvi ontem isso aqui, e eu repito, realmente, vejam bem, isso é uma deliberação de uma comissão dentro do CAL. Não há garantia nenhuma de que isso vai dar continuidade. Dependendo da gestão que entre, isso pode ser alterado do dia para a noite. Se alguém achar que, não, a gente tem que investir em fiscalização, vamos tirar esse recurso. Então, assim, a gente vamos ver se a gente consegue fazer algo mais concreto nesse sentido de que perpasse, né, as gestões que venham por aí. Tá? Obrigada. Nesses 2%... que a gente destinou, na verdade, se a gente olhar, é uma posição de bastante vanguarda do Conselho. Eu desconheço qualquer outro conselho ou ordem profissional que destine, né, essa parte da sua verba de arrecadação dos profissionais, que é dinheiro dos profissionais, para destinos para essas questões sociais. Então, o CAL tem feito isso, tem feito de forma exemplar, e a gente espera fazer isso. Agora, tem um grande problema quando a gente vê, e que acabou gerando essa ideia do fundo, né, foi que a gente tem CAUs diferenciados no Brasil. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser presidente do CAU Rondônia, na gestão passada, e os nossos 2% são 20 mil por ano. Então, assim, os CAUs menores, o que a gente consegue fazer com isso, né? Então, começamos a questionar isso. CAUs maiores, como Rio Grande do Sul, né, Paulo está aqui, conseguem fazer um trabalho de peso e mostrar isso com muito mais facilidade. A gente não. Então, a gente imaginou esse fundo, a princípio, como nos moldes do nosso fundo de apoio. Para quem não sabe, o Conselho, essa federalização, né, de você pegar, todos os CAUs contribuem com um fundo e depois isso é redistribuído, né, para que os CAUs menores, que não têm, né, os mesmos recursos, possam dar o mesmo nível de atendimento para os seus profissionais. Quer dizer, o meu profissional lá em Chupinguaia do Oeste tem o mesmo nível de atendimento que um profissional aqui em São Paulo, até porque eles pagam os mesmos valores, né? Então, é justo que isso aconteça. Então, a gente começou a pensar no fundo nesses moldes. Mas aí resolvemos colocar isso para os UF, fizemos uma deliberação junto com a CPFI, que é a nossa Comissão de Finanças, e
acabamos fazendo uma minuta do que a gente imaginava que iria funcionar. E quando a gente levou de volta para os CAUs UF, a gente viu que mudou completamente, tá? Assim, cada CAU tinha uma visão diferente, e a gente disse, não, vamos parar, porque a gente precisa de um especialista em fundos, e aí fizemos esse nosso... um acordo, né, com o IPEA, e a gente vai ouvir mais detalhado sobre o fundo com o colega Renato, que está aqui para nos explicar, que está trabalhando isso com a gente, tá? A gestão atual da presidente Nádia, ela tem dado bastante ênfase, né, na questão da defesa da moradia digna. Então, assim, a gente não sabe se nos próximos gestores vão ter também essa preocupação, mas houve o lançamento da campanha Mais Arquitetos, que o Antônio vai detalhar melhor para a gente, né? A gente sempre lembra que a ATIS precisa de recursos públicos, né? E, assim, esse dinheiro que o CAU investe, ele não vai resolver o nosso problema habitacional no país. E a gente tem pensado que, até por todas essas fragilidades que eu expus aqui, né, o que a gente tem feito muito é criar essa rede, né, uma rede ampla que envolva instituições como o próprio MDR, o CONFEA, a Confederação Nacional dos Municípios, e para tentar fazer essas parcerias, divulgar para a população esse direito que elas têm, né, potencializando isso. E tem um detalhe que a gente tem discutido isso ultimamente. Em todas essas falas, ou esses encontros de ATIS, a gente tem percebido que a prática profissional não tem tido a ênfase que um conselho profissional precisa dar. Então, a gente está sabendo, né, que esse investimento, mesmo não resolvendo, a gente precisa focar nisso, incentivar. Até o presidente Tiago falou que o que o CAU Rio Grande do Sul está fazendo, na verdade, é tirar essa inércia dos gestores, né? Porque é uma política pública. A gente precisa de arquitetura e engenharia pública nesse país, né? É um trabalho dificílimo. Eu vejo, às vezes, nada contra os nossos recém-formados trabalharem com isso, mas não pode ser uma opção por falta de outras opções, né? É um trabalho seríssimo, difícil. A gente viu os colegas falando aqui. É muito difícil você colocar todas as necessidades de uma família em 40 metros quadrados, né? Numa área com riscos e tudo mais. Então, é um trabalho que precisa realmente de qualificação. E a gente precisa, enquanto conselho, investir nisso. Então, juntar, fazer uma matricialidade com nossa comissão de ensino e formação, porque se a gente for Brasil afora, ninguém fala em assistência técnica nas faculdades. Não existe isso, né? Você vê isso muito localizado. Às vezes, nós temos trabalhos maiores aqui no Sudeste, no Sul, mas se você andar pelo Norte, os nossos profissionais não querem isso. Então, eu acho que cabe ao Conselho mostrar que isso é um trabalho profissional, né? A gente tem que ver a ATIS como isso, não uma ocupação que você tem no sábado ou domingo à noite, porque você passou a semana fazendo outras atividades, né? Ele é um trabalho profissional, ele precisa ser valorizado, assim como os médicos são valorizados no SUS, os defensores públicos, os arquitetos e engenheiros públicos também precisam ter a remuneração adequada para fazer essa atividade, né? Então, a gente, enquanto conselho, tem que brigar por isso e trazer, eu acho que é oportuno, né, todas essas discussões. Vou passar a palavra para o Antônio e para o Renato, para que eles possam detalhar mais esses programas que têm sido feitos pelo CAU. Bom, obrigado, Cristina. Eu vou passar para vocês agora, bom dia a todas e todos, vou passar um pouco do diagnóstico que a gente tem feito em relação a todas essas ações que o CAU está desenvolvendo, né? Porque, de fato, a gente, como a Cristina comentou, a gente começou essa política em 2015 e cada CAUF foi fazendo a partir da sua realidade, do seu contexto, e a gente percebe, depois de um tempo, que existem inúmeras ações interessantes, exitosas, mas muito dispersas. Então, cada um atirando para um lado. Então, agora a ideia é da gente poder fazer um diagnóstico mais claro e criar um banco de informações que isso possa ser utilizado e transversalizado entre os CAUF. Então, acho que eu vou falar de pé, fica mais fácil, senão vou ficar com dor na coluna. Só um pouquinho.
Bom, então, do programa Mais Arquitetos, a gente fez a divulgação desse material já no início de 2021. Então, foi um programa que procurou valorizar a profissão de arquitetura e iniciou o foco dele muito na perspectiva da assistência técnica. Então, foram feitos uma série de divulgações em relação a isso. Para que lado que eu aponto? Acho que travou. Pode passar, por favor. Opa. Bom. Não. Ok. Bom, do Mais Arquitetos, então, uma das ações do Mais Arquitetos foi a gente poder entender, conhecer a realidade que a gente tem do CAL, para poder efetivamente tomar decisões e fazer novas propostas, né? Então a gente fez esse resgate histórico, compreender essas ações exitosas e iniciamos um levantamento daquilo que foi feito. Então a pesquisa tem esse universo temporal de 2017 a 2021, né, e a ideia é a gente conseguir, né, entender esse mapeamento, o todo daquilo que o CAL está desenvolvendo, né, com o objetivo, então, final, de a gente ter, de fato, esse banco de dados. Aqui eu não vou me deter muito nisso, mas a gente também pediu a perspectiva de como cada estado estava percebendo a atuação do CAL em relação à assistência técnica, né? Então, tem estados que, como a própria Cristina falou, tem outro cenário, outra realidade. A gente fez essa fala ontem também. No caso de São Paulo, a gente está vendo aqui que tem muitas entidades, movimentos de moradia consolidados, e tem recurso, efetivamente, do CAL São Paulo para poder viabilizar essa ação. E a gente vai ter outros cenários que não existe isso, né? É muito complexo a gente entender o todo e desenvolver as ações nesse sentido. Então, a gente queria entender, de fato, como cada um percebia isso. Então, debateram internamente suas propostas, né, e cada KOF fez essa reflexão. Não vou detalhar aqui, mas depois a gente também vai disponibilizar a apresentação. A gente relatou alguns KOF que deram uma resposta assim mais enfática. E também a própria diversidade de composição, né? Então, nos estados que possuem mais recursos, para quem não sabe, o recurso do CAL é baseado na quantidade de profissionais atuando naquele estado, então a gente percebe que tem uma comissão consolidada, permanente, em outros estados tem uma comissão temporária, né? E em alguns outros estados é um recurso que está diretamente ligado à presidência, porque são 6, 7 conselheiros, né? Então é muita gente, é muita demanda para pouca gente, né? Então, essa é a realidade que a gente encontra muito diversa, né, na estrutura do CAL. E quanto aos investimentos realizados, né, que é o tema central aqui da mesa, como está sendo utilizado esse recurso, como é que que está sendo feito. Né? Então, em 2021, a gente fez esse mapeamento, os KOF investiram em torno de R$6 milhões, um pouquinho menos de R$6 milhões, e a gente percebeu uma ampliação grande em relação ao ano de 2020. Tem um detalhe também que em 2020 a gente teve uma relativização dos 2% por conta da pandemia, então alguns estados não investiram esse recurso naquele ano, né, e a gente tem, então, um destaque do CAL São Paulo, na verdade, que teve já um investimento de 66%, um aumento de 66% em relação ao investimento, e aqui um mapeamento do que está sendo investido, né? Então, isso foi o executado em 2021, né, as porcentagens, então a gente percebe que tem alguns KOF que investem bem mais de 2%, né, e outros que não conseguem efetivamente investir o recurso, né, não chega nem aos 2%, né, acaba investindo um pouco menos disso. Então, aí isso é um dado importante para a gente entender o motivo, né? É por falta de movimentos de moradia, é por falta de estrutura do CAL que a gente não consegue dar suporte para essa atividade. Então, a gente comentou um pouco ontem, vendo as apresentações, dessa condição efetiva, né? Se a gente tem um recurso fixo de 2%, mas a gente não tem uma equipe técnica interna ou conselheiros, uma comissão interna que possa dar essa vazão, então talvez seja alguns dos problemas que a gente encontra nos estados que não conseguem efetivar esse recurso. E já em 2022 a gente tem uma previsão aí de uma ampliação, então, claro, ali só voltando, a gente está no executado, né? Então a gente programa que vai executar eventualmente por algum motivo não consegue, e aqui a gente tem a previsão. Então aqui a gente já tem todos os estados com recursos acima de 2%, né? Alguns aqui, o Rio Grande do Sul tem mais de 6,5%, Sergipe também, são os 2 destaques para a previsão do ano que vem. Né? Então aqui a gente tem os montantes, né? A gente prevê uma ampliação de 14,46% para o próximo ano.
né, esse destaque para o Rio Grande do Sul, que tem a previsão de 9%, então, como foi apresentado ontem, uma política consolidada, né, e tem um gabinete de assistência técnica, tem profissionais dentro do CAL que estão atuando somente com isso. Né, então, que eventualmente pode justificar também, inclusive, esse valor elevado de receita. Então, no mapeamento global, a gente tem em torno de 15 milhões de reais investidos de 2017 a 2021, e ao final de 2022, se esse orçamento for executado, efetivamente, a gente vai chegar a 23 milhões. É um valor muito baixo, a gente sabe, e como foi falado mais de uma vez, não é o papel do CAL resolver a política habitacional brasileira. É o papel, na verdade, de cutucar os gestores, olha, se a gente que não tem esse papel está fazendo, vocês podiam estar fazendo também, né? E de efetivamente poder amarrar algumas ações e dar um suporte naquelas que têm mais prioridade, mais possibilidade de ser exitosas, né? Então, aqui só uns dados de investimentos, também não vou detalhar, mas depois fica disponível para vocês. E dentro desse mapeamento que a gente fez, nós mapeamos em torno de 235 ações do CAL, entre eventos, editais de patrocínio, propostas de parcerias com as prefeituras, licitações para um objeto específico, capacitações. Então, a gente está fazendo isso justamente para a gente poder entender como que vai ser a construção do banco de dados relativo a esses projetos. Então, também aqui tem a espacialização, né, em quais locais isso foi feito, né, e também em formato de gráfico, né, os tipos de ação. De fato, eventos são o principal chamariz, né, para problematizar a questão e às vezes, especialmente nos estados com menos recursos, é o recurso que dá para fazer. Com 20 mil reais, fazer um evento, chamar um palestrante especial e mobilizar e divulgar o tema, né. E aqui só um desenho básico dessa plataforma, né. Acho que uma problematização que a gente percebeu no CAL e esse histórico, como que a gente vai ter o domínio dessa informação. Então, tem ações de 2015 que quem participou daquilo naquele momento compreende e lembra. Quem não participou não sabe o que ocorreu. A gente está vendo a Renata aqui, que foi patrocinada pelo CAL-BR em 2015, tem uma das primeiras experiências do Canhema 2, que ajudou a gente a entender o potencial do CAL fazer essa política de assistência técnica. Mas nem todo mundo lembra dessa experiência. Onde é que a gente encontra informação? Não é tão fácil de encontrar. Então, a ideia é que a gente tenha efetivamente um canal, né, dentro do site do CAL que possa, botando, né, a TIS, Canhema, o nome do profissional, encontrar, né, isso. Ou mesmo, eu sei que o CAL Sergipe fez uma ação interessante de capacitação com o IBDU. Digita lá e a ideia é que esse banco de dados possa relacionar, né, os diferentes projetos do CAL, não só para a sociedade, que a gente percebe também, a gente tem a Fernanda, né, a coordenadora da CATIS aqui, que fez um mestrado sobre a atuação do CAL, e quando ela fez isso não tinha esse banco de dados, né, disponibilizado. Mas também para os próprios CAUF. Então, a gente não precisa estar sempre inventando a roda, né? A gente está vendo aqui que uma série de ações muito relevantes que podem ser copiadas, editadas e atualizadas para os outros contextos, né? Então, a partir disso, a gente imagina que possa ser efetivamente uma plataforma de pesquisa, de conhecimento, né, que ajuda com que o CAL cumpra essa função de divulgar, né, e oferecer alternativas em relação à assistência técnica. Aqui, então, né, um desenho da plataforma que a gente está trabalhando no nosso setor de tecnologia. E, muito rapidamente, as campanhas que a gente... outras fontes, né, de recursos que a gente trabalhou. Então, as parcerias de fomento, a gente tem feito também editais de patrocínio. No CAL-BR não é tanto o nosso objeto, porque a gente não está no território, então até estava conversando aqui com o pessoal de Santa Catarina, que a gente tem um projeto patrocinado lá, a gente não vai mandar a equipe do CAL-BR lá para Santa Catarina só para vistoriar, né, o que está sendo feito. Então, eles estão fazendo essa parceria de, eventualmente, visitar o local, aqui em São Paulo também, no Rio Grande do Norte, para que o próprio CAUF tenha conhecimento daquilo que o CAL-BR está patrocinando, né, e possa ajudar a divulgar essa experiência e dar luz para isso. Então, com umas campanhas publicitárias, né, o Mais Arquitetos ele começou nesse sentido. A gente foi comentado na mesa anterior sobre a dificuldade de chegar na população de baixa renda, né, a população que efetivamente precisa disso. Essa foi uma das tentativas que a gente estava fazendo. Então, foi todo o recurso de publicidade. A maior parte foi direcionada para as periferias das grandes cidades, então para as populações conhecerem o que era, acabou meu tempo, o que é assistência técnica, o que é uma política pública, o que está previsto nisso. Então, a gente teve no diagnóstico de 2021 um resultado de em torno de 10 milhões de visualizações, e o resultado foi que efetivamente atingiu as populações de periferia. E a gente fez um cadastro no site do CAL para as pessoas poderem
né, viu no Instagram, na rede social, aquela informação, saber mais, e ia para o site do CAL. Então a gente recebeu também muitas pessoas de todo o país perguntando: oi, eu quero saber mais sobre isso. Na época a gente até separou quem era de prefeitura, quem era de setor público, para poder encaminhar para cada CAUF, mas tinha muita gente, população que mora na periferia e queria realmente saber mais sobre isso. A gente tem esse cadastro ainda para os CAUF que tiverem interesse. Bom, aí o portal da moradia digna, o fundo de ATIS, a Cristina já falou e o Renato vai falar um pouco mais depois, a rede de ATIS, então essa articulação entre os estados, então a gente percebe também, né, muitas coisas ocorrendo num estado e como é que a gente chega nessa informação. Então, uma coisa básica que a gente imaginou foi, de fato, criar um grupo de WhatsApp, mas com representantes de cada estado. Então, lá a gente troca informação, coloca os eventos que vai ocorrer, as ações que estão ocorrendo no país relacionadas a isso. Então, é uma forma também do próprio CAL se realimentar, né? E as parcerias estratégicas, então, o próprio MDR, a Alessandra comentou um pouco, a gente tem feito uma série de ações de forma conjunta, né, para colocar, né, a visão do CAL nessa perspectiva. Aqui o portal da moradia digna, né, quem quiser acessar aqui também tem o QR Code, é calbr.gov.br/moradia digna. Aqui a gente tem uma série tentando também juntar todas essas coisas que foram feitas pelo CAL nos últimos tempos, né, tanto de vídeos, de divulgação, né, aqui a gente tem algumas edições relativas ao o que fazer para atingir a assistência técnica. Então, tem um guia ali, um PDF para a população, para o poder público e para os arquitetos, né, enfim, tem uma série de informações lá. Um pouco dos recursos do CAL, que foram investidos em patrocínio. Então, em 2021, a gente teve 9 entidades patrocinadas, a gente conseguiu, felizmente, ter em todas as regiões do país, né, e nesse ano a gente teve esse projeto, esse edital está em curso, a gente está finalizando o processo de seleção. Ele teve um objeto um pouco distinto, que foi tentar amarrar a TIS com emergência climática. Então, a gente pegou as áreas que foram atingidas severamente pelo clima mais no início do ano, de 2022, e a gente teve um grande sucesso aqui da região sudeste, e infelizmente não tivemos ninguém inscrito no norte. Então a gente volta para aquela pergunta, né? Será que patrocínio é o objeto para o CAL fazer para o norte, ou a gente vai ter que talvez olhar para aquilo que está ocorrendo, para a rede Amazônia, e divulgar e orientar o recurso naquilo? E o fundo de ATIS também não vou falar muito, porque a gente vai ter uma oficina de tarde, e ainda tem também o Renato que vai tratar desse assunto. É isso, gente. Bom dia a todos e a todas. Caiu. Bom dia. Bom, eu sou Renato Balbin, eu sou geógrafo, urbanista, sempre gosto de ressaltar isso quando sou muito bem recebido pelos arquitetos. Já tem só no setor público já tem mais de 20 anos, né, desde o início do Ministério das Cidades em 2003. E me sinto muito à vontade, mas vocês também podem criticar ainda mais por não ser arquiteto, né? Por ser um estranho no ninho. Mas eu já estou reivindicando aqui o meu CAL. Inclusive nunca tirei o CREA, como geógrafo, o meu CAL, como um urbanista honoris causa. Bom, gente, a minha fala aqui é mais para... Eu tinha feito um PowerPoint, mas eu não vou usar, para dar um pouco a notícia dessa parceria entre o IPEA e o CAL-BR. Não sei se todos sabem, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas é uma instituição, lógico, do governo federal, dedicada a elaborar políticas públicas, avaliar políticas públicas e fazer pesquisas para subsidiar políticas públicas. Então, essa é um pouco a intenção dessa parceria, né? Dar esse subsídio a essa vontade já expressa do CAL nesses últimos anos. Para tanto, então, recentemente a gente assinou um acordo com um acordo que envolve o programa Mais Arquitetos e a ATIS em especial, né, buscando nesse acordo elaborar
uma viabilidade programática para a TIS para colocar a legislação em pé, né? Digo isso porque existem aí em todo esse histórico inúmeras realizações, né, que estão tentando buscar como fazer, né, e a nossa intenção e o nosso objetivo é, olhando especificamente como colocar a lei de ATIS funcionando e na dimensão que a lei determina, né, da assessoria técnica de habitação e interesse social para todos aqueles que recebem até 3 salários mínimos. Então, acho que uma das primeiras questões que está colocada aqui nesse acordo é justamente buscar definir quem são esses beneficiários da ATIS. Porque a gente pode definir que são 20 milhões de famílias, 25 milhões, como a Alessandra trouxe, de imóveis, né, de casas. Então, assim, definir com clareza, frente à legislação, quem são esses beneficiários. Em seguida, um outro objetivo é definir com clareza qual é o público-alvo, né? Dessas buscas todas, que já tem um histórico sendo feito, qual é esse público-alvo? E para definir um público-alvo, a gente tem que ter uma política. Essa que é a grande questão, e que existem aí formulações que vêm sendo feitas, e eu creio que a grande contribuição que a gente pode dar é como sistematizar isso e elaborar a partir de todas essas experiências. Sobre o financiamento, eu queria apontar aqui, do próprio corpo da lei, o artigo 3º fala lá que a garantia, essa garantia, ela se executa, ela se viabiliza com apoio financeiro da União aos estados, ao DF e aos municípios para a execução de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica. E no seu parágrafo 3º ainda diz que as ações elas devem ser planejadas e implementadas de forma coordenada e sistêmica. E no parágrafo 4º, que a seleção dos beneficiários finais dos serviços é feita por órgãos colegiados municipais. Vejam bem, a lei deixa muito claro que a gente está falando de algo que é dentro do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, de maneira federativa, e como todo esforço que foi feito nos últimos 20 anos, pelo menos, né, na política urbana brasileira, o papel do município e da municipalidade é essencial, né? Mais cedo, aqui na mesa anterior, se mostrou, nossa, já foram 5 minutos, já se mostrou toda a dificuldade, a burocracia no sentido da dificuldade de executar na ponta ações de ATIS. A nossa grande questão, acho que com esse trabalho, é justamente conseguir ir elaborando quais são, enfim, todas essas dificuldades e como um efetivo programa que quer colocar a legislação em funcionamento, né, ele precisa ir olhando para essas situações e dirimindo esses problemas. E aí, já foram 5 minutos, eu não vou me alongar muito, a gente já vem se debatendo muito sobre o que é o papel, né, o que pode ser o papel do CAL Brasil, né, o que é o papel, o que podem ser os papéis dos CAUs UFs. Me parece que são papéis distintos. É importante que seja justamente para que colabore nesse sistema federativo de maneira distinta. Por exemplo, a questão da extensão universitária, todo o trabalho de currículo acadêmico, etc., me parece muito claro que é uma questão do CAL-BR junto à MEC, junto a políticas nacionais. Então, são essas divisões que, numa matriz programática, a gente pode ir entendendo e olhando quais são os problemas a serem dirimidos. No caso, nessa parceria específica, nesse momento, num primeiro plano de trabalho, que a gente possa assim dizer,
né, que a gente está com uma certa até urgência de colocar aí, né, as coisas sendo executadas. Houve aí um problema, não nenhum problema, mas houve, eu acho que assim, o processo eleitoral ele drenou muita energia, todos nós, todos sabemos, né, e agora tem um afã aí bastante grande de colocar isso para rodar. O nosso objetivo nesse primeiro plano de trabalho é buscar uma modelagem de fundos, fazer uma modelagem, né, de quais são os possíveis fundos, fundo público, fundo de direito privado, né, se é um fundo programático ou não é. Há uma imensidão de possibilidades de fundos, inclusive o próprio FDS, como já citado pela Alessandra, pode vir a ser um fundo que dê a solução para a TIS, né, então não há nada fechado, a questão é justamente pensar nisso. Fazer uma modelagem institucional e programática, pensar esse público-alvo e os beneficiários, né, justamente quantificando e tentando mapear um pouco isso no Brasil inteiro e buscar os custos envolvidos para fazer tudo isso. E aí, assim, eu chegando ao fim, eu queria... e fazendo também um pouco marketing aqui, o merchandising. Ela me deu mais 5 minutos. Só 2. Poxa, eu estava super feliz, já ia voltar aqui 2 slides. Mas fazendo um pouco o merchandising aqui do trabalho da área urbana do IPEA, o primeiro passo desse trabalho que está se iniciando, a gente vai buscar fazer uma modelagem lógica, né, do que seria um programa de ATIS, um fundo programático de ATIS, bom, o que quer que venha a ser, a gente não sabe. Essa modelagem lógica, ela tem por objetivo justamente pensar qual é efetivamente o problema. E se a gente olhar para cada um dos arquitetos ou cada um dos caos, a gente vai ver que tem uma explicação de problema que é distinta, né? E esses problemas, a gente poder, a partir deles, buscar as causas, as soluções, né, os impactos, os desafios, né, e, sobretudo, indicadores para esses problemas. Essa estrutura de modelagem lógica, e aí que eu falo do merchandising, a gente já fez, a gente elaborou uma metodologia que foi aplicada primeiramente na urbanização do Complexo do Alemão, né? Uma metodologia que a gente chama de uma modelagem lógica com uma engenharia reversa, porque já existia muita coisa ali contratada da urbanização, né? Então a gente teve que olhar para toda uma teoria de um programa e etc., que não existia, que não foi formulada, foi se fazendo coisas, né? E essa metodologia ela foi muito bem sucedida, tanto que depois disso a gente aplicou para o programa, para o PAC, Urbanização de Assentamentos Precários, e também para o saneamento, para o PAC Saneamento, né? Toda uma explicação lógica daquele programa que estava sendo implementado. É um pouco o que acontece com a TIS, né, e com o esforço do CAL e das prefeituras há mais do que 5, 6, 8 anos. Né? A gente tem coisas na rua, né, só que não tem essa formulação que dê uma unidade, e a partir dessa unidade a gente tem, com a dimensão do problema, a possibilidade de falar, é aqui que a gente vai enfrentar, é dessa forma que a gente vai colocar a legislação num sistema federativo funcionando. Então, essa é um pouco o nosso recado. A gente está iniciando esse trabalho com uma certa urgência, porque é urgente a gente possibilitar aí a inovação, sobretudo a gente está com um PUM, aí eu vou pensar que são fogos de artifício, a um novo governo, a um novo período que a gente pretende, busca, que tenha assim, que seja um período popular,
e que haja as alterações necessárias para que a gente não pense só na produção habitacional, mas sim nessas soluções para essas 25 milhões, 20 milhões de moradias. E aí fica aqui já o convite a que cada um dos KUF participarem, porque a gente vai entrar em contato com os KUFs para poder entender, ouvir, né, dentro de uma pesquisa estruturada, o que é a TIS, quais são os problemas, quais são as limitações, para poder, então, a partir dessa oitiva, com cada um dos CAUs, fazer essa estruturação, e com isso a gente espera poder rapidamente colaborar com vocês, para que todos esses esforços possam convergir, né, para que a legislação fique de pé e que exista e se reforce a autonomia, assim como entre os entes federados, entre o CAU-BR e os CAUs-UFs. Obrigado, gente. Bom, queria agradecer, então, as contribuições todas, né? Acho que fica claro um esforço em reconhecer, né, passado esses 10 anos efetivos de funcionamento do Conselho, um momento de consolidação de algumas ações, né? Então, hoje a gente tem maturidade para poder olhar esse conjunto de ações, que são muito variadas e respondem a uma diversidade regional que é intrínseca, né, à Constituição do nosso país. Então, hoje eu penso que as falas aqui, né, colocam o Conselho nessa posição de contribuição mais sólida, né, com as políticas públicas e aquelas que mais nos digam respeito aqui ao campo profissional em ATIS. Então, a gente vai fazer um momento de debate um pouco mais enxuto, como eu disse, né? Então, eu vou abrir as inscrições, talvez a gente faça 5 e aí passo a palavra aqui, e aí a gente retoma se houver tempo, né, para poder concluir esse momento aqui inicial do dia de hoje, tá bom? Vitor, quem mais gostaria de... Aqui o colega também. Arlindo. A Maura. E aí eu vou colhendo aqui as contribuições, mas, Vitor, então pode começar com você. Ó, você nem foi o último dessa vez, hein? Bom, eu vou perguntar à mesa, né, mas mais dirigido à Alessandra e ao Renato, né, mas cabe ao CAU também, Federal BR, responder. Quando nós fizemos o primeiro encontro em 62 de Quitandinha, e que terminou aqui no IAB em São Paulo, uma das reivindicações era justamente a coleta de dados, né, da situação da habitação no Brasil naquele momento. Tanto que depois do regime militar, infelizmente, mas eles fizeram o IBGE. Né? Que a gente transformasse a questão da habitação dentro do marco do capitalismo, porque não estamos nem discutindo a mudança da Constituição aqui, pelo amor de Deus, mas que a habitação e a construção civil ou a de infraestrutura ela seja também um projeto econômico para o Brasil, né? Não apenas para resolver o problema da habitação e de entregar casa, fazer moeda de troca política, seja o que for. Mas o principal é que o Brasil é um país a se construir, né, com extenso território. Quem é arquiteto na Europa sofre muito para poder trabalhar. Nós temos 20 milhões, 25 milhões de déficit, eu acho até que temos mais, de habitação, porque tem muita moradia que não tem qualidade de saúde, né, vamos dizer assim, de conforto térmico, inclusive, que fizesse esse estudo como se fosse um elemento de desenvolvimento, de alavancar a indústria e a tecnologia nacional. Né, porque as pessoas falam assim, arquitetura é arte. Eu não considero arquitetura arte, arquitetura é tecnologia. E quando nós temos o marco regulatório da ciência e tecnologia, como é feito no Brasil hoje, a gente corre um grande risco de perder todos os projetos de desenvolvimento das nossas universidades federais. Então eu gostaria de saber de vocês justamente se há essa possibilidade além dos fundos, né?
vê que nunca aperta assim, um do outro. Boa tarde, Arlindo Amaro, eu sou do bairro do Ipiranga. O que eu vejo nós em São Paulo, vou falar mais da cidade de São Paulo, nós já vivemos um caos, né? Até antes da Constituição. Problema de moradia na cidade de São Paulo, que é a maior metrópole do nosso país. Temos, em média, 4,5 milhões de pessoas morando na favela. E a gente fala em políticas públicas, mas a gente esquece de falar de políticas governamentais, né, que tem uma separação aí. E você vê o custo da mão de obra, para você fazer uma casa mais ou menos de uns 100 metros quadrados, você gastaria em torno de R$150 mil. Mil tijolos custa em torno de R$10 mil, fora o saco de cimento, né? Em torno de R$30 a R$35. Aí você fala numa construção de mais ou menos R$150 mil, ela pronta. Para um cidadão que ganha um salário mínimo 2, fica bastante difícil ele conseguir pagar essa construção, né? Ganha 2 salários, 3 salários, tem um HIS de até R$ 2.640 aqui em São Paulo, HIS 2 chega de 2.000 a 5.000 e poucos reais. Aí a gente pergunta como é que essas construções serão feitas de qualidade para que essas pessoas possam morar dignamente. E não também ficar transferindo as pessoas lá para a beirada da pizza, né? Você joga a pessoa na beirada da pizza e ele não tem a infraestrutura lá no local para ele morar e trabalhar onde ele está, como já foi falado aqui antes. O cidadão sai 4 horas da manhã de casa para vir para o centro da cidade, volta para lá e não estuda, não tem lazer, não tem qualidade de vida, como diz a Constituição no seu artigo 5º. Nós temos o artigo 182 e 183, que fala da moradia, o direito à moradia, e a gente vê a bolha da moradia sempre crescendo a cada governo. E as políticas de governo, elas não vêm à tona. A gente fala só em política pública. Política pública eu posso fazer, você pode fazer, todos nós podemos fazer. E pedir a política pública. Mas quando chegar na política governamental, os governos só prometem. Eu vou poder fazer, eu vou fazer casa, eu vou fazer escola, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E fica na promessa que até virou letra de samba, né? Promessa fica na promessa. Eu tenho 70 anos. Esperança, daqui 20 anos, esperança do plano diretor de 2002, ou do Estatuto da Cidade de 2001. Quando criaram o Estatuto da Cidade, era para isso, ou é para isso. O plano diretor da cidade de São Paulo, ele foi criado em 2002. Estão revisando o plano diretor sem nada ter feito. Revisar o quê? Que o plano diretor pertence à Câmara Municipal. Parece que o plano diretor da cidade é um jogo político, né? Você pega a ortoga onerosa, isso é fantástico. Vamos fazer ortoga. Pinheiros, Alto do Ipiranga, Alto da Moca, e a moradia popular não sai. Como uma senhora falou, eu tenho X anos, ela de chinelo, gostei da palavra dela. Vocês querem tirar a gente daqui para jogar lá na periferia. Que vender o meu terreno por 300, 400 mil, ela não compra casa em lugar nenhum. Uma moradia popular, como eu disse, 150, 200 mil reais. Para o camarada que ganha 2 salários, fica muito a desejar. Um abraço. Obrigada, lindo. Agora é a Maura, que acho que deu uma saidinha ali. Cadê a Maura? A Maura na porta. Você fala último? Maura, sua vez. Já estou de pé mesmo, já aproveito. Bom, acho que é bom dia ainda, bom dia mesa. Muito obrigada pelas palavras de vocês, pelas contribuições. Eu fico olhando para essa frase aqui, como é a cidade em que você quer viver. E aí me vem à mente um monte de perguntas para fazer a vocês. Porque seria ótimo se os governantes chegassem para a população e fizessem essa pergunta. Eu tenho certeza que seríamos muito mais felizes, mas
é um sonho, é um pouco utopia, mas a gente vai lutar por isso. Mas uma das perguntas que eu quero fazer, qual é a possibilidade do poder público fazer a ponte da moradia com a questão da saúde? A pandemia descortinou um cenário aí que a gente viu que sem moradia é impossível ter saúde de qualidade. E aí eu fico me perguntando, será que o CAU teria como fazer esse debate com o poder público, linkar essa questão e mostrar que se tem muito mais saúde quando se tem uma moradia decente, uma moradia digna? Essa é a minha pergunta e eu pergunto para a mesa toda. Obrigada. Acho que nós não temos outros inscritos. Lívia? É bem curta a minha pergunta para o Renato. Eu queria saber se nessas modelagens que ele citou também estão incluídas outras questões além da ATES para que a gente consiga viabilizar a moradia digna, a habitação de interesse social, ou se é focado na ATES. A Tati. Minha pergunta é para Juliana. Pede para ela levantar. Para Alessandra? Alessandra, perdão. Eu não estou boa de nome, você viu, né? Tudo blusa azul, blusa preta. Bom, minha pergunta é sobre o orçamento, né? Assim, você vê, com a mudança de governo, né? Você vê uma continuidade, uma mudança, assim, dentro lá do Ministério, né? O que vocês conversam, assim, eu quero saber os bastidores, assim, o que vocês sentem com relação ao futuro aí da habitação. Bom, então eu vou agora nesse momento. Tem mais uma, então mais ela, e aí a gente passa aqui para os membros da mesa para responder e fazer as considerações finais, tá bem? Desculpa, é bem rápida a pergunta, parabéns, obrigada a todos. E se existe, do ponto de vista do orçamento, alguma vinculação entre, porque a gente está falando de assistência técnica, né? Os colegas ontem dos projetos comentaram muito sobre projetos que são feitos e às vezes não tem recursos para execução, né? Então, se existe do ponto de vista do orçamento público, assim, e não só, mas em todos os orçamentos apresentados, essa vinculação entre a assistência técnica e o recurso depois para a execução, né? Seja do projeto, da melhoria, enfim, do que for direcionado. Bom, as três primeiras falas, na realidade, trazem exatamente toda a complexidade, né? Porque quando a gente coloca assim 10 minutos para desenvolver um raciocínio, a gente trouxe muito da perspectiva dos recursos, que era o tema da mesa, mas, por óbvio, a gente está falando, quando a gente vai discutir política habitacional, a gente está falando de tema absolutamente complexo, que traz muitos desafios, né, e que fica muito claro nas falas que é exatamente, e talvez o principal deles, que é o desafio federativo da gente ter não só a cooperação para a política habitacional em si, mas essa integração com a política urbana, essa integração com toda uma discussão voltada para a questão de desenvolvimento econômico, tecnologia, que também foi colocada, acho que ele não está mais aí, mas que foi colocada também. Então, a gente tem programa, por exemplo, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, que é o PPQPH, que é um programa, enfim, que tem mais de 25 anos aí, que faz essa pactuação com o setor da construção civil em termos de normas de qualidade, é uma outra pegada, digamos assim. Não à toa também é gerido e está dentro da Secretaria Nacional de Habitação. Então, tem toda uma... tem todo, digamos assim, um entrelace entre essas discussões, que é absolutamente necessário e que complexifica aí um tanto os programas federais. E isso tudo que eu estou falando é só para dizer que, assim, esse não é um desafio federal. Assim, a gente pode fazer, como a gente sempre fala, a gente pode fazer o melhor programa do mundo, que se a gente não tiver município estruturado, município forte, município pensando a sua política urbana,
assim, nenhuma política nacional de habitação vai sair da forma que se espera. Né? Não só como entes implementadores, mas também porque política de habitação depende de terra, porque política de habitação depende de projeto estruturado, depende de uma boa seleção de beneficiários, e isso tudo são atribuições que estão aí colocadas em nível municipal. Né? Então, não é nesse sentido, assim, toda essa rediscussão, né? E o Renato traz um pouco isso na fala dele em relação dessa questão dos recursos. Os recursos, eles estão muito concentrados na União, e por isso esse papel importante da União trazer, né, um financiamento, e um financiamento que se adeque, e um financiamento que dê conta da diversidade regional e das diferenças, porque, assim, por exemplo, hoje, por óbvio, a gente está aqui, a gente olhou o fenômeno da habitação muito pelo olhar paulista, né, muito pelo olhar da RM São Paulo, mas quando a gente está em nível de discussão nacional, a gente está olhando também pela perspectiva, né, ribeirinha do Amazonas, a gente está olhando pela perspectiva do Nordeste, do Sul, enfim, que trazem fenômenos urbanos bastante diferentes e formas de implementação bastante diferentes, que os programas federais têm que trazer essa flexibilidade para que o município possa, município ou Estado, eu acho que é importante, a gente por muito tempo tem tirado os Estados também dessa discussão, e isso fica capenga na nossa discussão de sistema federativo, do Sistema Nacional de Habitação, tratando os estados e os municípios de alguma forma com o mesmo papel, e na minha concepção, pelo menos, não tem esse mesmo papel, são papéis bastante diferenciados. O Estado não é simplesmente um implementador. A gente tem uma questão, principalmente, de municípios muito desestruturados em termos de capacidades administrativas, municípios muito pequenos no país. Isso é uma realidade brasileira, né, e que isso os estados têm que ser chamados a atuar também. Né? E aí, de novo, meu lugar de fala é da perspectiva federal. Eu sei que aqui a gente está entre paulistas, não é uma discussão que pega tanto. Mas a gente tem, então, caindo, né, para esse papel do governo federal, né, como esse financiador, e aí entrando na pergunta espiosa em relação ao orçamento, realmente o que a gente está colocado hoje na LOA é 10% do que a gente precisa para pagar, o que a gente está oficialmente colocado no projeto do orçamento do ano que vem, para pagar obras em andamento. Então, realmente, assim, vai precisar, para se chegar, né, para a habitação estar na agenda novamente, não só terminando o que está fazendo, a gente realmente, nesses últimos anos, a gente recebeu os recursos em termos de continuar o que estava em andamento, e a continuidade do FGTS sem contratações novas aí, por essa escassez de orçamento. Então, a gente tem uma expectativa, devido ao que foi colocado em toda a campanha, em todo o plano, de que a habitação tem uma perspectiva de retorno a estar numa agenda e de receber novos recursos, mas a situação hoje do orçamento é bastante complicada, porque a gente tem um passivo de obras aí em andamento, seja ainda do PAC, seja do Minha Casa Minha Vida, para terminar. E isso demandam alguns bilhões de reais. Assim. Então, isso para terminar o que já está em andamento. O que o diga para a gente conseguir fazer novas contratações. Então, isso tudo para dizer que, sim, a gente tem uma perspectiva de uma volta da habitação para uma agenda, né, mais governamental, enfim, mais parruda nesse sentido, mas a gente sabe que o desafio é bastante grande, no sentido de que os recursos estão escassos em termos de orçamento federal, e os recursos para habitação não são poucos, né? Assim, a habitação é uma política que custa caro, e isso é uma questão. Isso é uma questão quando a gente está aí com um orçamento tão apertado. Mas a gente pode ter um outro olhar também, que é o olhar da oportunidade. E aí, como a gente está num seminário de ATIS, né, a construção, ela é bastante cara, mas se a gente olhar a melhoria habitacional, regularização fundiária, assistência técnica, enfim, são benefícios habitacionais que a gente consegue trazer com menos recursos. Então, também é uma oportunidade de agenda dentro, né, da crise de orçamento, de isso poder vir com uma força maior, né, e, enfim, não sei se sobrepujando, mas no mínimo se igualando aí à discussão de produção habitacional, que demanda muito mais subsídios aí para conseguir se concretizar.
quando eu vejo a Alessandra falando em bilhões, eu vou me deter ao milhão do CAL, né? Então, assim, o que a gente tem feito, realmente, o que a gente precisa fazer mais, é investir nessa qualificação dos nossos profissionais, né? Dar esse conhecimento, que ele está muito raso, né? Na questão, assim, claro que valorizar a função social da arquitetura é necessário, mas como também é necessário valorizar o trabalho profissional, trabalho que deve ser bem remunerado, né? E fazer com que nós somos os profissionais que somos qualificados para atender essa demanda, precisamos mostrar isso da melhor forma possível. Eu acho assim, nós vamos tentar continuar com esse fundo para ver como melhorar essa questão do orçamento que a gente tem, como fazer com que isso renda mais frutos, né? E tirar esse trabalho que está picado nos CAUs e tentar fazer isso de forma federativa também. Era isso. Bom, acho que das perguntas assim não teve nada especificamente bem direcionado para o CAU, né? Foi amplo. Mas, de certa forma, do que foi falado ali da questão do quitandinha, né, da questão do projeto econômico, de certa forma a gente viu isso no próprio Minha Casa Minha Vida, né? Então, de ser uma política anticíclica para, né, abalar ali a crise de 2008 e tal. Então, a gente viu que, de fato, isso moveu bastante, né, mas a gente ainda tem passivos, né? Tem obras que a gente sabe que não saíram tão boas, ainda tem obras que não estão executadas, né? E a gente tem também muitas coisas assertivas. Então tem o Minha Casa Minha Vida Entidades, que a gente, né, tem pesquisas comprovando a qualidade daquilo. Então acho que nesse momento, né, um pouco do que a Alessandra falou e da pergunta sobre qual a perspectiva, né, a gente precisa olhar para os exemplos bons e construir esse novo momento, né, a partir daquilo que deu certo, né, e sem necessariamente jogar tudo fora e recomeçar do zero, né? Acho que isso é uma grande dificuldade que a gente tem no nosso país. Às vezes muda um governo, joga tudo fora, né, e começa do zero. Então vamos olhar isso com clareza, né, entender os exemplos bons e a gente realmente construir as novas propostas, pensando nessa perspectiva de um projeto econômico claro, né, que a habitação esteja dentro disso, dentro de um projeto econômico. A questão, acho que eu não peguei o nome da senhora, Maura. A questão da saúde, né, me marcou muito isso. Eu acho que isso é uma coisa, né, o próprio Rio Grande do Sul comentou isso ontem, o presidente Thiago, que é de fato uma perspectiva muito importante a gente olhar a habitação a partir da saúde, né? E a fala não sei se a senhora estava ontem, mas foi muito clara, assim, que quando a gente tem moradia adequada, a gente tem melhoria nos dados de saúde. Né? Então, efetivamente, se a gente conseguir, e aí um sonho ou uma utopia, de alguma forma ter os técnicos de arquitetura, de engenharia vinculados a essa política de saúde, e é isso, não precisa inventar um novo sistema, não, coloca um arquiteto no posto de saúde, né? E a gente vai ter essa orientação. A gente tem exemplos exitosos em relação a isso, no caso da CODAB, que por ser política governamental foi desmontada, né? Mas a gente tem exemplos que deram certo. Então é importante realmente ter essa perspectiva e ver que talvez a gente tenha outras possibilidades, né? Rever o objeto da habitação e da construção civil a partir de outro prisma, né? Talvez a gente chegue em outras soluções mais assertivas. E é importante também, não comentamos a nossa fala, mas a questão das emendas parlamentares, né? Então hoje a gente sabe que o orçamento da União está todo no Congresso. Então, no ano passado, a presidente Nádia também comentou na fala de abertura, a gente fez uma campanha, né, do CAU junto aos congressistas para a gente mobilizar recursos para habitação. A gente conseguiu promessas, né, de mais de 250 milhões de reais para este fim. Aí a gente não tem ainda o mapeamento do quanto disso foi empenhado, quanto efetivamente saiu do caixa do governo e foi para a execução, mas a gente tem exemplos positivos nesse sentido. Um deles é a própria residência da UNB, que recebeu o aporte financeiro do CAU através do edital de patrocínio, e com essa garantia eles conseguiram também aporte de uma emenda parlamentar de bancada do Distrito Federal. Então, eles estão viabilizando um dos assuntos que foi bastante tratado aqui no evento, que foi a possibilidade de ter essa residência técnica em habitação, em ATIS. No caso deles, eles têm outra perspectiva também, agroecológica, então um pouco mais ampla, e que é um dos caminhos que a gente
hoje está trabalhando, né, tentando atingir os congressistas e mobilizar pela pauta da habitação, né, voltando um pouco o papel do CAL nesse processo, né, mobilizar, mostrar a importância, né, não é o CAL que vai lá e executar a habitação ou efetivamente o saneamento, mas é o CAL que tem um papel importante de mostrar que isso é possível e que isso é fundamental para, né, para a sociedade e também para os arquitetos urbanistas. E tem também, isso a gente, né, acho que o presidente Thiago comentou ontem, da questão de emendas parlamentares a partir do FUNASA, né, o Fundo de Saneamento. Aí tem também, a gente está agora mapeando, a nossa assessoria parlamentar no CAL, tá mapeando quais emendas parlamentares, eu não lembro o nome agora, talvez a Alessandro e o Renato saibam, mas tem uma caixinha onde o parlamentar pode indicar a fonte de recurso. Então o CAL está com uma guia, né, para orientar esses parlamentares, olha, assistência técnica pode ser dentro da caixinha do FUNASA, ou pode ser dentro da saúde, ou pode ser dentro do melhorias habitacionais, aí vai cair lá no MDR. E, então a gente está fazendo isso, semana que vem vai ter um seminário legislativo do CAL, e já olhando da perspectiva, né, da nova eleição, do que a gente pode levar, né, para aquilo que está vindo, né? Então a gente tem efetivamente feito uma ação bastante efetiva nessa questão das emendas parlamentares. Não é o melhor caminho, não é o ideal é que tivesse efetivamente no executivo, mas é o que temos hoje, né? Então a gente está tentando fazer essa força na divulgação das emendas. Eu acho que é isso. Renato? Bom, tentar aqui, da maneira mais breve possível, dialogar um pouco com todos os comentários. Primeiro, assim, dizer, a gente começou agora a última fala com a Alessandra, né, e terminando comigo aqui, os dois são servidores federais com lugares de falas bem distintos, né? Digo, pelo meu lado, eu tenho o melhor lugar de fala que existe, que é poder ser crítico ao Estado ou a qualquer governo. É para isso que o IPEA existe, afinal, né? Para avaliar, e essa avaliação ela é efetivamente sempre crítica. Então eu me sinto assim, bastante à vontade para comentar, por exemplo, a primeira pergunta do Vitor, né, o comentário do Vitor, falando da habitação aí como um projeto de desenvolvimento econômico, um elemento aí para alavancar o desenvolvimento da tecnologia nacional e etc. Muitos anos atrás, eu escrevi um texto sobre Minha Casa Minha Vida, que o título é Minha Casa Minha Vida, Nosso Crescimento, onde fica a política habitacional? Justamente criticando o governo, né, a partir do IPEA, dizendo, olha, gente, espera aí, vamos pelo menos pactuar aqui, que aqui está sendo feito um grande esforço anticíclico de um programa econômico que entregava casas. E tudo bem. Entregou casa, a economia não foi para a bancarrota, pelo contrário, cresceu, e o programa foi sendo melhorado. Eu defendo hoje, Vitor, que a gente, inclusive, avance ainda mais e produza cidades para gerar emprego e renda e gerar novas economias. Porque essa cidade, que é dos 20, 25 milhões de residências, autoconstrutores, etc., é essa economia que a gente tem que trazer para dentro do PIB. Né? Claramente trazer para dentro do PIB. Que a gente fala muito a economia informal e etc., de informalidade não tem nada naquilo tudo, né? Mas a gente tem que trazer, e aí estudar as tecnologias, inclusive tecnologias produtivas, construtivas e etc. E eu acho que esse esforço da ATIS, assim como outros, né, é o país dando esses passos, né, para que a gente inclua não só o pobre dentro do orçamento, mas que, ao incluí-lo, a gente transforme os programas, a legislação e etc., para que a gente trabalhe efetivamente com o país de todos. E essa é a grande questão, me parece,
quando a gente ouve a mesa anterior dos municípios falando da dificuldade, muitas vezes, de fazer a TIS. Lógico que é difícil. Qual é a garantia? Qual a forma de execução num ambiente que comumente passou a se chamar de informal? Né? Se a gente for trabalhar com a dicotomia e tentar colocar todo mundo no formal, a única coisa que vai rodar é construir novas unidades. Mas isso não dá, a gente não consegue construir 25 milhões de unidades. Né? E há um estoque de 25 milhões de unidades que a gente tem que trazer a cidade, levar a cidade até lá. A cidade no sentido de todas as condições de urbanidade. Acho que essa é uma grande pensamento aí que de alguma forma me parece a TIS é uma parte disso e o que me move nesse esforço, inclusive, de trabalhar junto com vocês. Né? A questão, Maura, cadê a Maura? Acho que saiu. Mas a questão da saúde, né? Se é possível fazer essa ponte entre a moradia e a saúde. Bom, eu acho que primeiro, a partir da pressão, né, da sociedade, é possível sim, e tem que pressionar muito. Da nossa parte, eu vejo, falando do trabalho aqui do IPEA e esse esforço do CAL, a questão da gente falar assim, de fazer um modelo lógico, esses termos, né, que ninguém entende nada do que a gente está falando, e etc., é para mostrar para o gestor, com clareza, aquilo que o Tiago falou ontem aqui. Né? A primeira internação por tuberculose custa ao governo 1.700, a segunda 3.000 e pouco, e a internação 30 mil, é quase uma casa. Né? Agora, quando a gente coloca isso numa estrutura de programa e mostra, olha, está tendo tanto, esse custo aqui de não sei quantos milhões, ou bilhão, né, que está saindo da saúde para resolver um problema que a gente consegue resolver por outro lado de maneira mais barata. Se você mostra isso, e esse é o esforço muito da modelagem lógica, da estruturação de programas, e que a gente não faz nesse país. A gente não estrutura programas. Né? A gente tem esforços. Estamos todos fazendo esforços. Muitas vezes está chegada a hora de pegar, juntar tudo e ordenar e coordenar isso. E mostrar que há um programa. Então dá para tirar dinheiro ali da saúde, etc. Né? Em muitos países, por exemplo, a questão do saneamento não está nas políticas de desenvolvimento urbano, ela está na saúde. Né? Então essas coisas podem ser reveladas para que a gente possa, como país, fazer as melhores opções. E é nesse sentido, eu acho que é o esforço que a gente está querendo fazer agora e que a gente conta aí, sobretudo, com a colaboração dos CAUs UF para ouvi-los, né, e identificando quais são os problemas, como se vê e identifica esse problema, quais são as causas, né, enfrentando o problema, quais os resultados que a gente espera, os impactos. Parece muito chato tudo isso, mas a questão é fundamental para que a gente consiga, junto com outros gestores, sobretudo de outras áreas, e para a decisão política, né, ir buscando esses recursos que hoje são muito escassos. E aí a questão, Lívia, sim, nesse momento é específico para a TIS todo esse esforço de modelagem lógica e mais, né, que a gente tem outros esforços aí, né, de mensurar quem são os beneficiários, quais seriam o público ou os públicos-alvos, a depender dos problemas a serem enfrentados, né, porque há um problema que é vinculado a questão da extensão universitária ou do currículo. Há um outro problema que é vinculado à questão federativa com os municípios. Há vários problemas, né, que a gente tem que trabalhar e ter claro. Nesse momento, então, a gente está olhando para a TIS, mas essa parceria é dentro do programa Mais Arquitetos. Vamos ver aí os próximos passos. Né? Eu acho que é isso. Obrigado, gente. Espero muito poder colaborar com vocês.
Obrigado. Obrigada. Acho que houveram complementações. Acho que as complementações, né, que vocês todos trouxeram foram ótimas, né, a esse espaço tão reduzido da apresentação inicial. Então, a gente agradece a participação de todos. Os livros que estão em cima da mesa, vocês, por favor, peguem. Né? E não sei se a Fernanda queria dar um recadinho antes da gente sair para o almoço, por favor. Vem aqui. Pessoal, só para relembrar de novo das visitas, né? O pessoal das assessorias aqui de São Paulo se disponibilizou para levar vocês. É uma grande oportunidade, né, de conhecer na prática esses trabalhos. A Visita 1 é uma obra que está quase concluída com recursos do Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Construída aí com a assessoria técnica ambiente, em parceria com o movimento de moradia, né? Uma oportunidade super interessante de estar conhecendo o resultado de um trabalho de ATIS na prática, né? Concreto, né? No caso, uma obra. A Visita 2 lá no Grajaú, onde a assessoria PA-Biru está fazendo um trabalho incrível, junto com a comunidade, a ocupação Anchieta, de auto-urbanização, né? Na ausência do poder público, são os próprios moradores que estão fazendo a urbanização do local, né? E depois a gente tem a visita lá em Perus, na comuna Irmã Alberta, que vocês já tiveram a apresentação ontem do Chico Barros, né? Então acho que dispensa muitas explicações, mas enfim, se inscrevam, porque a gente precisa dar um retorno para eles, né, de quantos participantes vão estar amanhã nas visitas, tá bom? E é isso.